Galera, fechou o tempo na academia de futebol aí no jogo contra o Nacional. O Mina chegou e foi mais ou menos assim a palavra do Mina aí com o jogador do Nacional. Ei, papito, o que é isso? Aqui é Palmeiras, rapaz. Tá pensando o quê? Tá bom, cara. Desculpa, Mina, desculpa. Não quis fazer nada de mal, desculpa. Aí vem o Michel Bastos, puxa o jogador do Atlético Nacional. Vamos embora, porque quando o Mina pega assim pelo cangote, cara, é perigoso. Eu vou tirar você daqui, porque essa treta aí com o Mina não é nada bom pra você. É melhor você sair fora, isso, porque quando esse negão pega pelo cangote é complicado. Foi mais ou menos assim, galera, a treta. Fala galera, eu falei Atlético Nacional, mas na verdade é Nacional Atlético Clube, o Nacional lá da Barra Funda, nosso vizinho de CT, e o Palmeiras fez um jogo treino, venceu por 3-1 com 2 gols do Lucas Barrios e uma assistência, uma atuação de gala do nosso atacante, né? Uau! Pena que era apenas treinamento, né, Lucas Barrios? Lucas Barrios é o grande leão de treino, vai muito bem nos treinamentos, mas na hora do jogo, né, na hora do jogo some um pouco, lógico, que foi o único atacante que fez gol em 2017, Alexandre ainda não fez, o William ainda não fez, Lucas Barrios conseguiu deixar o dele, perdeu também um gol incrível, mas o que eu queria tratar com vocês é os 3 jogadores para essa posição. Muitas vezes nos clubes aí, aqui do Brasil, um jogador só para a posição de centroavante já é o bastante. Tem um jogador de centroavante, um jogador que faz a função do falso 9, eu acredito que seja o suficiente. Mas no Palmeiras nós temos algumas posições com excesso de jogadores e o centroavante, para mim, ter esses 3 jogadores mais o William Bigode aí, que pode fazer a função do falso 9, eu acho que é um pouco desnecessário. Se eu pudesse opinar, com certeza eu negociaria um desses 2 jogadores, ou o Alexandro ou o Lucas Barrios. Após a declaração do Alexandro, ainda temos a dúvida de qual jogador será negociado. Lucas Barrios tem treinado bem, é um grande profissional, não tenho nada contra o Lucas Barrios. Queria que ele tivesse dado certo no Palmeiras, mas até aqui não deu muito. Eu queria saber de vocês, se vocês pudessem negociar alguém, vocês negociariam, vocês manteriam, pensando numa temporada longa? Enfim, comente aqui embaixo. O Dudu já fala a respeito de recuperação na quinta-feira e é assim que tem que ser. Quando eu perco eu fico meio estressado uns dias, mas nada que não mude na quinta-feira. E galera, a respeito do nosso treinador Eduardo Batista, eu queria que vocês pudessem pesquisar melhor sobre o treinador. Ontem à noite, antes de dormir, de madrugada eu fiz isso, assisti toda a entrevista dele no Bola da Vez. É só você pegar aqui no YouTube, escrever Eduardo Batista Bola da Vez, certamente você vai achar alguns canais que postaram a entrevista dele no Bola da Vez. O Eduardo Batista era um preparador físico, se preparou, tem uma história interessante dentro do futebol, é um grande profissional, isso não tem como se discutir, né? Mas obviamente algumas coisas ainda a gente está tentando entender no trabalho do Eduardo, mas eu prefiro ter as 2 partidas, 3, para tentar entender melhor o que o Eduardo está tentando fazer no comando do Palmeiras. Nós temos um clássico pela frente, eu acho que depois do clássico a gente consegue ter mais ou menos uma dimensão do que vai ser o Eduardo Batista no comando do Palmeiras, até porque já se fala em troca de treinador, eu acho muito precoce, eu acho até um certo sensacionalismo da imprensa falar em troca de treinador, principalmente no Palmeiras, falando que o trio de ferro precisa trocar os treinadores, o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo. Eu acho que é só um início de trabalhos, as equipes do interior estão trabalhando desde outubro, então existe aí uma sonora diferença na parte física entre as equipes do interior e as equipes da capital paulista. Mas enfim, não sei o que vocês pensam a respeito também, comente aqui embaixo. Eu até vi uma página do Facebook comentando, na minha opinião, uma publicação maldosa. Talvez o trabalho por um todo dessa página seja bom, eu não vou compartilhar aqui, mas eu vou falar a respeito da publicação. Ela falou que o Eduardo Batista colocou o Thiago Martins na lateral e também colocou o Jean no meio campo, e o Palmeiras iria assim no próximo jogo na quinta-feira. Não, o que aconteceu hoje, na verdade, foi um teste no treinamento tático. Ele precisava ter laterais e precisava povoar o meio campo. Então o que ele fez? Colocou o Jean e improvisou laterais. Inclusive Michel Bastos também foi improvisado, mas isso não quer dizer que ele vai utilizar isso no jogo, até porque foi um treinamento tático. Então essas páginas que fazem sensacionalismo e parece que são seguidores do Neto me deixam um pouco preocupado, até porque estão falando a respeito de algo que eu tenho em comum, uma paixão em comum, que é o Palmeiras. Eu acho que precisa ter um pouquinho mais de responsabilidade. O treinador já está com pressão e ficar jogando pressão pro treinador não é nada bom, não é nada positivo. Nós temos um clássico pela frente, como eu falei. Eu acho que tirar essa pressão é o dever de nós aqui, criadores de conteúdo do Palmeiras. Obviamente, cada um é cada um, eu respeito, mas não sou obrigado a concordar com nada do que eu vejo nas redes sociais, principalmente quando essas publicações patéticas. Eu acho que, no mínimo, o cara tem que ler e rever o que ele está postando, principalmente porque ele está atingindo milhares de pessoas. Enfim, hoje o Jean concedeu uma entrevista coletiva na academia de futebol, falou da parte física. Se vocês assistirem o Bola da Vez, vocês vão perceber que o forte do Eduardo Batista é trabalhar a parte física, até porque ele é formado nisso. Então o Jean falou um pouquinho a respeito disso.
Se liga aí. Nesse aspecto, e se você também enxerga essa evolução, se ainda tem onde chegar lá, se ainda tem um teto a atingir. Claro, eu acho que na pré-temporada, né? Pré-temporada é natural, é normal você dar aquele gás a mais, você dar aquela puxada a mais, né? Principalmente na parte física. A evolução vai vir aos poucos, né? Isso é natural. Eu particularmente já senti muita diferença do primeiro amistoso, até da primeira partida no Campeonato Paulista para essa segunda agora contra o Ituano. Eu senti muita diferença, uma evolução muito grande, né? Então, questão de parte física, a gente está crescendo e aos poucos, como eu falei, acertar a parte tática, né? Mas a parte física a gente está crescendo, está evoluindo e aos poucos a gente vai conseguir assimilar aí a parte tática para estar crescendo junto também. Bom, galera, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, avalie com like. Se você não gostou, dê o dislike. Tamo junto, galera. Até a próxima e valeu!